Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui, continuando a série dos dendróbios, eu vou estar falando do Dendróbio antenatum. Então, vamos começar então, vamos entender um pouco do comportamento da fenologia dessa planta magnífica e muito florífera? Vamos lá? Bom, gente, esse vai ser um vídeo mais rápido, mais tranquilo, diferente do Thyrciflorum, do Broncarte, pois o Dendróbio antenato, como vocês podem ver aqui, o antenato e seus híbridos que tem e suas espécies desse grupo, que são semelhantes, que tem como uma característica muito curiosa essas duas sépalas laterais aqui, ó, que são modificadas e parecem duas anteninhas e que daí dá o nome desse dendróbio, gente. Como vocês podem ver aqui, várias espécies e híbridos têm essa característica. Então, é um grupo de dendróbio muito interessante e vocês vão entender, vão ver que é bem diferente de tudo aquilo que a gente falou de dendróbio até agora e muito mais simples. Na verdade, o antenatum, se a gente for parar para pensar, a fenologia dele se parece muito com a fenologia da orquídea bambu, da arundina, embora não tenham nada a ver uma planta com a outra. São plantas de grupos completamente distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o comportamento é muito parecido. Então, vamos entender agora, gente, como é que essa planta se comporta e ver por que é tão diferente de outros dendróbios. Vamos lá? Então aqui eu estou em alguns vasos, eu tenho, esses antenatos são muito antigos. E notem o seguinte, nós estamos na primavera e ele está florescendo. Mas eu não posso dizer que agora é o período de floração dele, porque esse dendróbio não tem época de floração definida. Então já começa a primeira diferença. Esse dendróbio não tem período definido de floração, ou seja, esse dendróbio pode florescer a qualquer época do ano e o mais interessante, ele pode ficar florido o ano inteiro. Então, esse dendróbio ele fica praticamente, um dendróbio desse bem cultivado pode ficar 365 dias do ano e 6 horas florido sem parar, incluindo os anos bissextos. Então, esse dendróbio, diferente dos seus primos, ele fica florido praticamente um ano inteiro, sem um período definido de floração. E, diante disso, gente, a sua fenologia, o seu comportamento vegetativo também é indefinido. Então já começa por aí. Diferente de outros dendróbios que têm um período determinado para fazer cada coisa, para brotar, enraizar, para florescer, esse dendróbio não. Ele é indefinido. Ele não tem período certo para nada disso. Ele faz isso durante o ano inteiro. Então vocês podem ver, ó, ele está florido, ele está com broto novinho crescendo, ele tem raízes novas, provavelmente, e ele tem broto em formação. Isso lembra muito a nossa arundina, que foi tema de um outro vídeo, né? Quem não assistiu o vídeo da arundina, eu vou deixar agora aqui para vocês assistirem aqui enquanto eu estou explicando. Então, ó, um bulbo em formação, um bulbo novinho, opa, caiu a plaquinha aqui, um bulbo novinho, um bulbo em floração, e temos aqui um bulbo em terminação, bulbo já que já floresceu, completamente maduro. Isso mesmo, gente. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse é um dendróbio, esse é o jeitão desse dendróbio. Então, para facilitar a explicação, uma vez que esse dendróbio não tem período certo para as coisas, ele faz desenvolvimento, floração e maturação ao longo de todo o ano, vamos pegar um único bulbo e explicar o seu desenvolvimento ao longo do ano. Então, vamos pegar a unidade formadora desse dendróbio, ou seja, o pseudobulbo. Vamos lá? Então, assim como eu fiz com a arundina, o nosso pseudobulbo começa a sua jornada de crescimento em um broto. Então ele começa a brotar e enraizar. Aqui ele já deu um pouco de enraizamento, mas ele ainda vai enraizar muito mais. Então essa planta enraiza o tempo todo com um bulbo novinho, com um bulbo em formação, com o bulbo já mais maduro, está sempre enraizando.
E essas raízes, inclusive, ó, já estão bem longas. Então, ó, já tem o tempinho. Esse é um brotinho, é um bebê de pseudobulbo que vai começar a crescer. Ela não tem uma época definida, então a qualquer época do ano tem brotações crescendo. E vocês vão ver aqui, depois desse estágiozinho, que ele cresce com poucas folhas e começa a abrir as primeiras folhinhas, ele vai ir para o estágio intermediário, em que ele ainda é um bulbo imaturo, mas já tem folhas bem desenvolvidas, ó, como vocês podem ver aqui, e com um verde brilhante, mas ainda não está florescendo, ele ainda está na fase vegetativa plena. Depois dessa fase de bulbo em pleno desenvolvimento, ele vai entrar nesse outro estágio aqui, ó. Vocês podem ver que é esse estágio aqui, ó. Aqui é meio apertadinho, gente, então tem que ir com calma aqui. Aí sacode um pouquinho. Depois desse plano de desenvolvimento, ele vai entrar nesse outro estágio aqui, ó, que vocês estão vendo que é o quê? O estágio pré-floração, ó. Quando ele começa a emitir as suas hastes. E o mais curioso desse dendróbio, gente, ele emite haste, como outros dendróbios, na sua lateral, nas gemas laterais. Só que ele não emite lá em cima. Ele emite suas hastes já lá no meio do bulbo. Ele começa a emitir as suas hastes florais e elas começam a abrir. E o interessante é que ele não emite tudo de uma vez. Ele tem uma floração sequencial, ou seja, seu bulbo floresce em sequência. Enquanto essa haste já está em plena floração, ele continua seu crescimento vegetativo. Aqui, como vocês podem ver, ó, ele ainda não parou de crescer, ele está começando a parar de crescer agora. E estão vindo novas hastes aqui, ó. Então, tá vindo novas hastes que ainda estão pequenas e que vão florescer. E provavelmente ainda pode surgir mais uma ou outra haste nesse mesmo bulbo que está finalizando seu crescimento vegetativo. Portanto, após esse período de crescimento intenso, ele entra no período de floração, colocando hastes que vão florir, mas continuando o crescimento vegetativo até mais um certo ponto, e depois ele vai emitindo outras hastes em sequência. Então, até o bulbo parar de crescer, ele vai emitindo hastes sequenciais, enquanto uma já está mais adiantada, florindo, outras novas vêm surgindo, até que ele pare de crescer vegetativamente. Então, gente, isso é muito curioso desse dendróbio. Passado esse ponto, vem o ponto da plena floração, que é o ponto que esse dendróbio para de crescer, propriamente dito, né? As suas gemas, como essa aqui, já perdem a força e já não crescem mais tanto, suspende o crescimento e ele não mais emite hastes florais. Vai chegar um tempo que todas as hastes florais vão estar emitidas e florescendo e secando. Chegando nesse ponto aqui, ó, ponto do bulbo completamente maduro, ó. As hastes já estão secas e ele já não está mais crescendo, gente. Então, o antenato, esses são os estágios de desenvolvimento do seu pseudobulbo, de cada pseudobulbo da planta. Feito isso, esses bulbos vão se permanecer folhados por um bom tempo ainda, gente. Eles não vão cair as folhas igual outros dendróbios. Eles ainda vão se manter com folhas, fornecendo energia para a planta, fazendo fotossíntese por um bom tempo. E eles geralmente não emitem cake. Dendróbio antenato não é um dendróbio que emite cake. É muito difícil emitir cake, mas é um dendróbio que aceita muito bem a divisão e a recuperação dele é bastante rápida. Diferente de outros dendróbios, ele é um dendróbio muito rápido, gente. Ele tem um comportamento mais parecido com a da orquídea bambu, que não tem nada a ver com ele, do que com um dendróbio propriamente dito. Então, ele é muito rápido. Inclusive, gente, se vocês continuarem o desenvolvimento e fizerem a polinização e formar a... Inclusive, gente, se vocês continuarem o desenvolvimento dos bulbos aqui das flores e polinizarem e formarem uma cápsula, a cápsula dele, diferente de outros dendróbios que dura mais de 6 meses, geralmente ele com 4, 5 meses a cápsula já estoura. E eu já fiz muita semeadura desse dendróbio. Além disso, ele no frasco de semear,
E isso é ótimo, é a planta perfeita para os iniciantes que estão entrando nesse mundo do cultivo de orquídea caseiro in vitro, dos métodos caseiros in vitro, seja o tradicional com panela de expressão e capela, seja o de esterilização química. É uma ótima planta para quem está iniciando para aprendizagem. Por quê? Sua cápsula é rápida, a semente é fácil de germinar, ela germina rápido e o crescimento da planta no frasco é muito rápida, gente. Ela, com 6 meses, ela geralmente já está no ponto para ir para o coletivo, para o próximo estágio do cultivo. Então é muito interessante o Dendrobium e do coletivo até a floração, bem cultivado, com 2 anos ele já começa a florescer. Ou seja, ele é uma planta muito rápida de desenvolvimento, gente. É uma planta muito tranquila de desenvolvimento, de aclimatar. Esse dendróbio, ele é bem tranquilo e ele se dá melhor nos climas mais quentes. É um dendróbio que vai melhor no clima mais quente, para o intermediário, do que em climas muito frios. Ele já no clima muito frio, ele já não se sai tão bem. Então, para o pessoal que mora em climas mais quentes, é uma ótima pedida essa planta. Então, gente, como eu falei, ele é muito rápido esse dendróbio. Isso é uma característica marcante e muito interessante. E esse é o comportamento básico do desenvolvimento do seu pseudobulbo, gente. E como eu falei, ele é totalmente indeterminado o seu crescimento. Enquanto tem bulbo começando a brotar, na mesma planta você tem bulbo em crescimento intermediário, bulbo em floração começando a florescer e bulbos terminando, mais adiantados em maturação. Isso é muito curioso. E depois de muito tempo, os bulbos mais antigos perdem suas folhas e com o tempo eles vêm a morrer. Normal, mas até lá a planta já botou muitas brotações e já cresceu muito, gente. Esse dendróbio é espetacular. Esse é o comportamento básico dele. Agora, vamos falar um pouquinho do cultivo dessa planta. Vamos lá? O cultivo do Dendrobium antenato, gente, ele é bastante simples também, assim como outros dendróbios. Então, em relação a vasos e substrato, ele, assim como outros dendróbios, a gente planta em vasos também, geralmente pequenos, bem apertadinho, porque o rizoma também é curto e eles demoram a ocupar o vaso, mesmo crescendo rápido. E em relação ao substrato, eles pode ser plantado em diversos materiais. Aqui eu usei casca de brita zero pura, porque suas raízes são finas, então usa substrato mais fino. Mas pode ser a mistura de pinos, carvão, com brita e outros materiais. Também vão muito bem em toquinhos e placas ou na árvore também, assim como outros dendróbios. Em relação à rega e adubação, esse dendróbio a gente não tem suspensão e redução de rega, ou seja, durante o ano inteiro a gente mantém os cuidados constantes, sem reduções, sem modificações, pois ele cresce o ano inteiro. Uma vez que eles se dão melhor em regiões quentes, eles têm um crescimento indeterminado ao longo de um ano inteiro. Então, mantemos os cuidados com as regas normais, secou, molhou, ao longo do ano inteiro. E adubação também frequente, com os mesmos adubos usados para outras orquídeas, ao longo do ano inteiro, gente. Isso é interessante. Em relação à luminosidade, também, como outros dendróbios, luminosidade bem intensa, mas protegida do sol direto. O sol direto pode ocasionar queimaduras em suas folhas. Então, boa luminosidade, mas sempre protegida por um sombrite ou luz indireta. Em torno de 50% a 60%, por aí. Em relação a replante, esse dendróbio aceita muito bem as divisões. A recuperação é muito rápida e geralmente ele recupera rápido e floresce rápido. Isso é muito legal desses dendróbios, gente. É uma ótima planta para os iniciantes que querem aprender a semear orquídea nos métodos de cultivo caseiro in vitro, seja do método tradicional pela panela de pressão ou da esterilização química. É uma planta excelente para os iniciantes, porque ela é muito fácil de semear e tem um crescimento rápido, então vocês conseguem visualizar muito bem as etapas e aprender o processo muito bem, tranquilo com essa planta. E ela cresce rápido. Então, gente, essas eram algumas dicas básicas desse dendróbio que eu falei para vocês. Esse aqui
é uma das minhas plantas de Dendrobium alternato. Aqui é outra planta de Dendrobium alternato muito bem florida, vocês podem ver, ó, floração bem intensa. E é uma planta que está o ano inteiro florida, gente. E é o que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. E se sim, deem um joinha no vídeo e se inscrevam no canal Planta Sem Mistério. E não deixem de visitar o Orquídea Sem Mistério, gente. Forte abraço a todos, agora eu fui!